Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. Capítulo 1. A chama de Tar Valon. A roda do tempo gira, e eras vêm e vão, deixando memórias que se transformam em lendas. Depois se desvanecem em mitos e já estão esquecidas há muito tempo quando a era torna a aparecer. Em uma delas, chamada por alguns de Terceira Era, uma era ainda por vir e há muito passada, um vento surgiu nas montanhas de Dum. O vento não era o início, pois não existem nem inícios nem fins no girar da roda do tempo. Mas era um início. Nascido entre picos negros e afiados como facas, onde a morte rondava as passagens altas, embora protegido de coisas ainda mais perigosas, o vento soprava para o sul, passando pelo emaranhado que era a floresta da Grande Praga, uma floresta maculada e corrompida pelo toque do tenebroso. O cheiro doce e nauseante dessa corrupção já havia desaparecido quando o vento atravessou aquela linha invisível que os homens chamam de fronteira de Shienar, onde pendiam flores da primavera, formando grandes cachos nas árvores. O verão já devia ter chegado àquela altura, mas a grande primavera se atrasara, e a terra se esforçava para recuperar o tempo perdido. Um verde claro novo nascia em cada arbusto, e brotos vermelhos despontavam de cada galho de árvore. O vento agitava os campos das fazendas, que lembravam lagos esverdeados, massas sólidas de colheitas cujo crescimento era quase visível. O cheiro de morte praticamente havia desaparecido muito antes de o vento atingir a cidade de muralhas de pedra de Faldara nas colinas, contornando uma torre da fortaleza bem no centro da cidade, no topo da qual dois homens pareciam dançar. Faldara, alta e com grossas muralhas, ao mesmo tempo fortaleza e cidade, jamais ocupada, jamais traída. O vento gemia por entre telhados de madeira, passando por altas chaminés de pedra e torres ainda mais altas, soando como um cântico fúnebre. Nu da cintura para cima, Hand Altor estremeceu com a carícia fria do vento e flexionou os dedos que envolviam o longo cabo da espada de treinamento. O sol quente deixara seu peito molhado de suor e seus cabelos vermelhos escuros estavam colados à cabeça, formando um tapete de cachos. Um leve odor trazido pela brisa fez seu nariz se franzir, mas ele não o associou à imagem de um velho túmulo recém-aberto que surgiu em sua mente em um lampejo. Mal se deu conta do cheiro ou da imagem, lutando para manter a mente vazia. Mas o outro homem que estava com ele no alto da torre não parava de perturbar o vazio. Com 10 passos de extensão, o pátio do alto da torre era cercado por uma muralha com ameias que ia até a altura do peito. Era grande o bastante para uma pessoa, a não ser que compartilhasse o espaço com um guardião. Embora fosse bem jovem, Randy era mais alto que a maioria dos homens, mas Lan era tão alto quanto ele e bem mais musculoso, ainda que não tivesse ombros tão largos. Uma estreita faixa de couro trançado impedia que os cabelos compridos do guardião caíssem em seu rosto anguloso, que parecia feito de pedra. Um rosto sem rugas, como se para pegar os fios grisalhos nas têmporas. Apesar do calor e do esforço físico, apenas uma fina camada de suor reluzia nos braços e no peito do homem. Hand estudava os olhos azuis frios de Lan em busca de algum indício das intenções do guardião. Parecia que o homem nunca piscava
e a espada de treinamento movia-se com firmeza e tranquilidade em suas mãos, enquanto ele passava com graça de uma postura a outra. Com um feixe de ripas finas amarradas em vez de uma lâmina, a espada de treinamento emitia um ruído alto sempre que se chocava com alguma coisa e deixava marcas vermelhas na pele. Hunt sabia disso muito bem. 3 finas linhas vermelhas ardiam em suas costelas. Mais uma queimava seu ombro, e foi preciso muito esforço para não ganhar outra. Lan não tinha uma marca sequer. Conforme aprendera, Hunt formou uma única chama em sua mente e se concentrou nela, tentando alimentá-la com toda a sua emoção e paixão, a fim de criar um vazio dentro de si, deixando até mesmo o pensamento de lado. O vazio veio. Como acontecia com frequência nos últimos tempos, não era um vazio perfeito. Quando não permanecia a chama, restava ainda uma sensação de luz que agitava aquela quietude. Era o suficiente, mas por pouco. A fria paz do vazio o envolveu, e ele se tornou um com a espada de treinamento, com as pedras lisas sob suas botas e até mesmo com lã. Tudo era um, e ele se movia sem pensar, entrando no ritmo do guardião, em sintonia com cada passo e cada movimento. O vento ficou mais forte outra vez, trazendo o soar dos sinos da cidade. Alguém ainda está comemorando a chegada tardia da primavera. O pensamento mundano veio flutuando pelo vazio em ondas de luz, perturbando a quietude, e como se o guardião pudesse ler a mente de Rand, a espada de treinamento girou nas mãos de Lan. Por um longo minuto, o rápido clec, clec, clec dos feixes de ripa se chocando preencheu o topo da torre. Rand não tentou atingir o outro homem. Ele mal conseguia evitar que os golpes do guardião o atingissem. Aparando os golpes de Lan no último instante possível, ele foi forçado a recuar. A expressão do homem não se alterou nem por um momento, e a espada de treinamento parecia viva em suas mãos. O golpe lateral do guardião mudou em pleno movimento para uma estocada. Pego de surpresa, Rand recuou, já fazendo uma careta ante a perspectiva do golpe que ele sabia que não conseguiria evitar. O vento uivou ao atravessar a torre e o capturou. Foi como se o ar tivesse solidificado de repente, aprisionando-o em um casulo, empurrando-o para a frente. O tempo e o movimento desaceleraram. Horrorizado, ele viu a espada de treinamento de Lan vir em direção ao seu peito. O impacto não foi nem um pouco lento ou suave, e suas costelas rangeram como se tivessem sido atingidas por um martelo. Ele soltou um grunhido, mas o vento não deixou que desviasse. Pelo contrário, empurrou-o ainda mais para a frente. As ripas da espada de treinamento de Lan se envergaram. Tão lentamente, pensou Rand, e se estilhaçaram. Pontas afiadas deslizaram em direção ao seu coração, a madeira quebrada rasgando seu peito. Seu corpo foi tomado pela dor e parecia que sua pele inteira fora rasgada. Ele se sentiu queimar, como se o sol tivesse explodido para fritá-lo como bacon em uma frigideira. Com um grito, ele se jogou para trás, cambaleando até bater na parede de pedra. Sua mão trêmula tocou os cortes no peito, e ele levantou os dedos ensanguentados diante dos olhos cinzentos sem conseguir acreditar. E que defesa idiota foi essa, pastor? Perguntou Lan com a voz rouca. Você sabe que não deve tentar uma coisa dessas. Ou deveria saber. A menos que tenha esquecido tudo que tentei ensinar. Você está muito... Ele parou de falar quando Rand levantou a cabeça e o encarou. O vento. A boca de Rand estava seca. Ele me empurrou. Ele estava sólido como uma parede. O guardião o estudou em silêncio, depois lhe estendeu a mão. Rand a segurou e se deixou ser levantado. Coisas estranhas podem acontecer tão perto da praga, disse Lan por fim. No entanto, apesar de toda a neutralidade das palavras, ele parecia preocupado, o que já era estranho por si só. Os guardiões, guerreiros quase lendários que serviam às Aes Sedai, raramente demonstravam emoções.
e Lan demonstrava menos ainda, até mesmo para um guardião. Ele jogou a espada estilhaçada de lado e se recostou na parede onde estavam as verdadeiras espadas, fora do caminho do treinamento. Mas não coisas assim, protestou Rand. Ele foi para o lado do outro homem, agachando-se e recostando-se na pedra. Nessa posição, o muro ficava mais alto que sua cabeça, o que o protegeria um pouco do vento. Se é que aquilo poderia ser chamado assim. Nunca sentiram um vento tão sólido. Talvez. Paz. Talvez isso não aconteça nem mesmo dentro da praga. Como você... Lan deu de ombros como se aquilo explicasse tudo. Quando você vai partir, pastor? Faz um mês que disse que ia embora, e eu achei que já teria feito isso há 2 semanas. Rand o encarou surpreso. Ele está agindo como se nada tivesse acontecido. Franzindo a testa, deixou a espada de treinamento de lado e levou a sua própria até os joelhos, passando os dedos ao longo do cabo comprido envolto em couro, no qual uma garça de bronze fora gravada. Havia outra garça de bronze na bainha, e mais uma na lâmina, agora embainhada. Ainda achava um pouco estranho ter uma espada, qualquer que fosse, quanto mais uma com a marca de um mestre espadachim. Ele era um fazendeiro de 2 rios, mas estava bem longe agora. Talvez ficasse longe para sempre. Era um pastor, como seu pai. Eu era um pastor. O que sou agora? E fora seu pai quem lhe dera uma espada com a marca da garça. Tan é meu pai, não importa o que digam. Ele desejou que seus pensamentos não soassem como se estivessem tentando convencer a si mesmo. Mais uma vez, Lan pareceu ler sua mente. Nas terras da fronteira, pastor, se um homem cria uma criança, essa criança é dele. Ninguém tem o direito de dizer o contrário. Rand fez cara feia e ignorou as palavras do guardião. Aquele assunto dizia respeito somente a ele. Quero aprender a usar isso. Preciso aprender. Carregar uma espada com a marca da garça já lhe causara problemas. Nem todos sabiam o que significava ou mesmo anotavam. Mas uma espada daquelas, ainda mais nas mãos de um rapaz que mal tinha idade para ser chamado de homem, atraía o tipo errado de atenção. Nas ocasiões em que não pude fugir, consegui blefar. Nas outras tive sorte. Mas o que vai acontecer quando eu não puder fugir ou blefar e minha sorte acabar? Você pode vendê-la, respondeu Lan com cuidado. Essa lâmina é rara mesmo entre espadas com a marca da garça. Você conseguiria um bom preço por ela. Não. Essa ideia já lhe ocorrera mais de uma vez, mas ele a rejeitou pela mesma razão de sempre. E nesse caso, ainda mais apto por vir de outra pessoa. Enquanto ela for minha, terei o direito de chamar Tan de pai. Foi ele quem a deu a mim, e ela me garante esse direito. Achei que qualquer espada com a marca da garça fosse rara. Lan olhou de soslaio. Então Tan não lhe contou? Eu devia saber. Talvez não tenha acreditado. Muitos não acreditam. Rand pegou sua própria espada. O homem pegou a sua própria espada, quase gêmea a da de Rand, a não ser pela ausência da garça, e a desembainhou. A lâmina, levemente curva e com apenas um gume, reluziu prateada na luz do sol. Era a espada dos reis de Malkier. Lan não tocava nesse assunto, nem gostava que outros falassem a respeito. Mas Lan Mandragoran era o Lorde das 7 Torres, o Lorde dos Lagos e o rei não coroado de Malkier. As 7 Torres estavam em ruínas agora, e os 1000 Lagos eram um antro de coisas impuras. Malkier fora engolida pela grande praga, e somente um dos senhores Malkieres ainda estava vivo. Uns diziam que Lan tornara-se guardião, vinculando-se a uma Aes Sedai para buscar a morte na praga e se juntar aos outros de seu sangue. De fato, Rand vira Lan se pôr em perigo sem parecer levar em conta a própria segurança, mas sabia que o homem se preocupava com a vida e a segurança de Moiraine, a Aes Sedai a qual estava vinculado, muito mais do que consigo.
Ele não achava que Lan fosse realmente procurar a morte enquanto Moiraine vivesse. Examinando sua espada, Lan falou. Durante a Guerra da Sombra, o próprio poder único foi usado como arma, e as armas eram criadas com o poder único. Algumas armas usavam o poder único. Eram coisas capazes de destruir uma cidade inteira com um só golpe, arrasando a terra por léguas. É bom que todos tenham sido perdidos na ruptura. É bom que ninguém lembre como produzi-las. Mas também havia armas mais simples, para aqueles que enfrentavam as espadas dos Midraal e de coisas piores que os senhores do medo criavam. Com o poder único, a Aes Sedai extraiu da terra ferro e outros metais para derretê-los e forjá-los. Tudo isso com o poder. Criaram espadas e também outras armas. Muitas que sobreviveram à ruptura do mundo foram destruídas por homens que temiam e odiavam o trabalho de Aes Sedai, enquanto outras desapareceram com os anos. Cachorrada. Restaram poucas, e poucos homens entendem o que elas são. Existem lendas a respeito delas, contos exagerados de espadas que pareciam ter poder próprio. Você já ouviu as histórias dos menestréis, mas a realidade já basta. Falam de lâminas que não se estilhaçam ou quebram e que nunca perdem o fio. Eu já vi homens as afiarem. Fingem que afiam, na verdade, porque não conseguiam acreditar que uma espada não precisasse ser afiada depois de ser usada. Mas estão apenas desgastando suas pedras de amolar. Essas armas foram feitas pelas Aes Sedai, e nunca haverá outras iguais. Quando tudo acabou, a guerra e a era terminaram juntas, deixando o mundo destruído, com mais mortos a serem enterrados do que gente viva. Os que estavam vivos fugiam, tentando encontrar algum lugar seguro, qualquer que fosse. A cada segundo, uma mulher chorava porque nunca mais veria seu marido ou seus filhos. Quando tudo acabou, as Aes Sedai sobreviventes juraram nunca mais criar uma arma para que um homem matasse outro. Todas as Aes Sedai fizeram esse juramento, e cada uma dessas mulheres tem mantido a promessa. Todas, até mesmo as vermelhas, que não se importam muito com o que acontece com os homens. Uma dessas, uma arma simples de soldado, se tornou algo mais. O guardião voltou a embanhar sua espada com uma expressão cansada, parecendo quase triste, se é que se poderia atribuir algum tipo de emoção àquele homem. Havia, no entanto, as que foram feitas para os senhores generais, lâminas tão duras que nenhum ferreiro poderia marcá-las, mas que ostentavam uma marca de garça. Essas espadas se tornaram muito procuradas. De repente, as mãos de Randy se afastaram da espada, apoiada em seus joelhos. Ela escorregou para a frente e ele a agarrou instintivamente antes que ela caísse no piso da pedra. Você quer dizer que as Aes Sedai fizeram isto? Pensei que estivesse falando da sua espada. Nem todas as armas com a marca da garça são obra das Aes Sedai. Poucos homens dominam a espada com habilidades suficientes para serem chamados de mestres espadachins e receberem, como recompensa, uma lâmina com a marca da garça. Mesmo assim, não restaram espadas de Aes Sedai o suficiente para que pouco mais de um bando deles carregassem uma. A maioria vem de mestres ferreiros, feitas do melhor aço que os homens podem criar, mas ainda assim forjadas pelas mãos de um homem. Mas essa aí, pastor, essa deve carregar histórias de 3.000 anos ou mais. Não vou conseguir escapar delas, não é mesmo? Resmungou Randy. O rapaz equilibrou a espada à sua frente, sobre a ponta da bainha. Ela não lhe parecia diferente do que era antes dele descobrir aquilo. Outra obra das Aes Sedai. Mas foi Tan quem me deu. Meu pai deu a mim. Ele se recusava a pensar em como um pastor de 2 rios conseguir uma espada com a marca da garça. Esses pensamentos levavam a lugares perigosos, profundezas que ele não queria explorar. Você realmente quer escapar, pastor? Vou perguntar outra vez. Por que ainda não foi embora, então?
Por causa da espada? Em 5 anos eu poderia torná-lo digno dela. Fazer de você um mestre espadachim. Você tem punhos rápidos, um bom equilíbrio, e não comete o mesmo erro 2 vezes. Mas eu não disponho de 5 anos para lhe ensinar, e você não tem 5 anos para aprender. Não tem sequer 1 ano, e sabe bem disso. Com o conhecimento que tem agora, não vai furar o próprio pé. Você se comporta como se a espada pertencesse à sua cintura, pastor. E a maioria dos valentões nas aldeias vai perceber isso. Mas você já agia dessa forma praticamente desde o dia em que começou a carregá-la. Então por que ainda está aqui? Matt e Perry ainda estão aqui, resmungou Rand. Eu não quero ir embora antes deles. Eu nunca... Talvez eu não os veja outra vez por anos, quem sabe? Ele encostou a cabeça na parede. Sangue e cinzas. Pelo menos eles só acham que eu sou louco por não voltar para casa com eles. Nina Eve quase sempre me olha como se eu fosse uma criança de 6 anos, com o joelho esfolado e ela fosse cuidar de tudo. No resto do tempo, parece estar observando um estranho. Um estranho que pode se ofender se ela o encarar por tempo demais. Ela é uma sabedoria, e acho que nunca teve medo de nada, mas... Ele sacudiu a cabeça. E Egwene? Que me queime. Ela sabe por que tenho que ir, mas toda vez que toco no assunto, ela me olha de um jeito que faz meu estômago embrulhar e eu... Ele fechou os olhos, pressionando o cabo da espada na testa, como se pudesse expulsar seus pensamentos. Eu queria... Você queria que tudo pudesse ser como era antes, pastor? Ou queria que a garota partisse com você em vez de ir para Travalo? Você acha que ela vai desistir de se tornar uma Aes Sedai para passar o resto da vida andando por aí? E com você? Talvez se pedisse a ela do jeito certo, ela até fosse. O amor é uma coisa estranha. De repente, Lan parecia cansado. Estranha como nenhuma outra. Não. Era exatamente o que ele desejava, que ela quisesse ir com ele. Abriu os olhos, corrigiu a postura e continuou com a voz firme. Não. Eu não deixaria que ela fosse comigo se ela pedisse. Ele não faria isso com ela. Mas... Luz... Não seria bom, ainda que só por um instante, se ela dissesse que queria? Ela fica teimosa como uma mula quando acha que estou tentando lhe dizer o que fazer, mas ainda posso protegê-la disso. Rand desejou que Egwene estivesse em sua casa no campo de Elmond, mas toda a esperança se fora no dia em que Moiraine chegara a 2 rios. Mesmo que isso signifique que ela vai se tornar uma Aes Sedai. Pelo canto do olho, o rapaz teve um vislumbre da sobrancelha erguida de Lan e enrubesceu. Então é só por isso? Você quer passar o máximo de tempo possível com seus amigos antes que eles partam? É por isso que está perdendo seu tempo? Você sabe o que está atrás de você. Hunt se levantou zangado. Está certo, é por causa de Moiraine. Eu sequer estaria aqui se não fosse por ela, mas ela nem fala mais comigo. Você estaria morto se não fosse por ela, pastor. Respondeu Lan em um tom neutro, mas Rand continuou. Ela me contou coisas horríveis a meu respeito. Seus dedos apertaram a espada com tanta força que ficaram brancos. Contou que vou ficar louco e morrer. E de repente nem sequer me dirigi 2 palavras. Ela age como se eu não tivesse mudado desde o dia que me encontrou. E isso também parece errado. Quer que ela o trate como você é? Não. Não foi isso que eu quis dizer. Que me queime. Ultimamente já nem sei mais o que quero dizer. Não é isso o que eu quero. Mas tenho medo da alternativa. Agora ela foi para algum lugar. Desapareceu. Eu lhe disse que ela precisava ficar sozinha de vez em quando. Não cabe a você, nem a ninguém, questionar as ações dela. Sem contar a ninguém para onde ia nem quando vai voltar. Sequer falou se voltaria. Ela deve ser capaz de me contar alguma coisa que me ajude lá. Qualquer coisa. Ela tem que voltar. Se voltar algum dia... Ela já voltou, pastor. Voltou ontem à noite.
Mas acho que ela já lhe contou tudo o que podia. Dê-se por satisfeito. Você aprendeu o que podia com ela. Lan sacudiu a cabeça e continuou um pouco brusco. Mas você certamente não está aprendendo nada enquanto fica aqui parado. Está na hora de trabalharmos um pouco seu equilíbrio. Vamos treinar o movimento cortar a seda, começando pela garça atravessando os juncos. Lembre-se de que essa forma da garça é apenas para praticar o equilíbrio. Usá-la em uma luta deixará sua guarda aberta. Você pode atacar a partir dela, se esperar o outro homem se mover primeiro, mas jamais conseguirá evitar o golpe dele. Ela precisa poder me dizer alguma coisa lá. Aquele vento. Aquilo não foi natural. Não interessa se estamos perto da praga ou não. Garça atravessando os juncos, pastor. E atenção aos punhos. Um leve soar de trombetas veio do sul. Uma fanfarra animada que aumentava cada vez mais, acompanhada pelo dum-dum-dum-dum dos tambores. Rand e Lance entreolharam por um momento e, atraídos pela comoção, foram até a muralha da cidade olhar para o sul. A cidade ficava sobre colinas altas e o capim ao redor das muralhas fora cortada até a altura dos tornozelos por uma milha em todas as direções, e a fortaleza ficava na colina mais alta de todas. Do alto da torre, Rand conseguia, por entre chaminés e telhados, ver a floresta. Os homens que tocavam tambores foram os primeiros a aparecer por entre as árvores. Uma dezena deles, levantando seus instrumentos enquanto marchavam e girando as baquetas. Em seguida, apareceram os trombeteiros, erguendo as cornetas longas e reluzentes, ainda conduzindo a fanfarra. Àquela distância, Rand não conseguia distinguir a imensa bandeira quadrada que ondulava ao vento atrás deles. Mas Lan soltou um grunhido. O guardião tinha olhos de águia das neves. Rand olhou de relance para ele, mas o guardião não disse nada, mantendo os olhos fixos na coluna que emergia da floresta. Homens a cavalo, usando armaduras, saíam por entre as árvores, e as mulheres que os acompanhavam também estavam montadas. Um palanquim com cortinas baixadas vinha atrás deles, carregado por 2 cavalos, um na frente e um atrás, seguido de mais homens montados. Depois vieram fileiras de homens a pé, com lanças erguidas acima da cabeça como se fossem cerdas ou espinhos compridos, e arqueiros com os arcos cruzados sobre os peitos, todos marchando ao som dos tambores. As trombetas voltaram a soar. Como uma serpente musical, a coluna zigue-zagueava em direção à Faldara. O vento balançava a bandeira, mais alta que um homem, deixando-a reta para um lado. Como era enorme! Agora estava perto bastante para que Rand a visse com clareza. Estampava um redemoinho de cores que não significava nada para ele, mas no centro havia uma forma semelhante a uma lágrima completamente branca. A respiração ficou presa em sua garganta. Era a chama de Tar-Valon. Ingtar está com eles, lançou distante. Está finalmente voltando da caçada. Ficou longe por tempo demais. Será que teve alguma sorte? Aes Sedai, sussurrou Rand quando finalmente conseguiu. Todas aquelas mulheres lá fora. Moiraine também era uma Aes Sedai, mas ele viajara em sua companhia, apesar de não confiar de todo nela, pelo menos a conhecia. Ou achava que conhecia. Mas ela era apenas uma. Tantas Aes Sedai juntas, aparecendo daquele jeito, era outra coisa. Ele pigarreou para limpar a garganta, mas ainda assim a voz saiu rouca. Por que tantas, Lan? Por que vieram? E com tambores, trombetas e uma bandeira para anunciá-las? As Aes Sedai eram respeitadas em Shienar, pelo menos pela maioria. O restante as temia respeitosamente. Mas Rand estivera em lugares que não eram assim, onde só havia o medo e, com frequência, o ódio. Onde ele tinha crescido, pelo menos, alguns homens falavam das bruxas de Tar-Valon como se falassem do tenebroso. Tentou contar as mulheres, mas elas não se mantinham em fileiras ou em qualquer ordem aparente. Conduziam seus cavalos por entre o grupamento para conversar umas com as outras,
ou com quem quer que estivesse no palanquim. Ele ficou arrepiado. Viajara com Moiraine, conhecera outra Aes Sedai e havia passado a pensar em si mesmo como um homem do mundo. Ninguém jamais saía de Dois Rios, ou quase ninguém, mas ele o fizera. Ele vira coisas que ninguém nos Dois Rios jamais havia visto, e também fizera coisas com as quais seus conterrâneos apenas sonhavam, se é que sonhavam. Ele vira uma rainha e conhecera a filha herdeira de Andor. Enfrentaram Myrddraal e viajara pelos caminhos, e nada o havia preparado para aquele momento. Por que tantas? Sussurrou outra vez. O trono de Amyrlin veio em pessoa. Lan olhou para Randy com uma expressão tão dura e indecifrável quanto uma rocha. Suas lições acabaram, pastor. Ele fez uma pausa, e Randy quase pensou ter visto uma expressão de pena em seu rosto, o que, é claro, era impossível. Teria sido melhor para você se já tivesse ido embora na semana passada. Com isso, o guardião pegou sua camisa e seguiu a escada abaixo para dentro da torre. Randy tentou umedecer a boca. Olhou para a coluna que se aproximava de Faldara, como se ela realmente fosse uma serpente, uma víbora mortífera. Os tambores e as trombetas soavam bem alto em seus ouvidos. O trono de Amyrlin, que comandava as Aes Sedai. Ela veio por minha causa. Ele não conseguia pensar em outra razão. Elas sabiam coisas, tinham informações que poderiam ajudá-lo. Ele tinha certeza, mas não se atreveria a pedir nada a qualquer uma delas. E temia que tivessem vindo para amansá-lo. E também temia que não tivessem, admitiu relutante. Luz, não sei o que me assusta mais. Eu não queria canalizar o poder, sussurrou. Foi um acidente. Luz, não quero nada com isso. Juro que nunca mais vou tocar nele. Juro. Sobressaltou-se ao perceber que o grupo das Aes Sedai adentrava os portões da cidade. O vento soprava feroz, quase transformando seu suor em gotas de gelo e fazendo as trombetas soarem como gargalhadas zombeteiras. Achou que sentia no ar o cheiro forte de uma tumba aberta. Será minha tumba se eu continuar parado aqui? Pegou a camisa, desceu a escada atrapalhado e começou a correr.